Boa, começamos aqui a live. E aí ontem eu comecei falando já, porque eu sabia que a live ia ficar disponibilizada, mas algumas pessoas falaram, dá uma esperada pro pessoal entrar. Então tá, vou dar uma aguardada. Só que eu vou começar falando já sobre o que é a live. É sobre os intimidadores, os perfis existenciais. E por que isso é importante? Porque no dia a dia a gente se relaciona com os tipos de pessoas e não sabemos por que elas fazem o que elas fazem. Ou a gente acha que sabe, e às vezes a gente sabe, mas não sabe como agir em relação a isso. Então uma coisa é ter consciência de algo. Outra coisa é saber o que fazer com essa consciência. Mas eu vou dar mais uma guardadinha, por enquanto aqui. Tamara entrou. Legal. Ó, Wave. Tá muito interessada, tá bom? Sugeriu que fosse interrogadores hoje, o tema, né? Os questionadores, os perfis existenciais. São quatro. São quatro hoje mapeados, assim, né? Vamos dizer assim. Que é o coitadinho de mim, que é a vítima. O questionador ou interrogador, aquela pessoa que faz perguntas, tem um motivo para isso. O distante, aquela pessoa que fica lá no cantinho, ninguém merece, né? E qual é o outro? O intimidador. Que intimida são perfis, tá? Cada pessoa tem o seu perfil existencial, que se chama também de dramas de controle. O que é isso? Com esse drama de controle, as pessoas nos prendem no drama de controle dela, e quando nós estamos nesse drama de controle, jogando esse drama de controle, ela ganha mais energia. Nem sempre é quando ela se sente bem, nem sempre ela está se sentindo muito bem fazendo aquilo. A sensação, a emoção nem sempre é boa, e mesmo assim ela faz. Se você acha que tudo que você faz é só para ter sensações boas, tá enganado. Por trás de tudo que a gente faz tem uma intenção positiva. É bem diferente de sempre ter uma emoção boa, um sentimento bom. A gente, como ser humano, conscientemente, é que pensa que no mundo ideal seria isso. O certo seria a gente só agir para ter emoções boas. Mas não é assim que funciona. Primeiro que nem existiriam as emoções boas se não existissem as ruins. Só não vou falar sobre isso agora nessa live. É sobre os dramas de controle. A pessoa ganha energia psíquica, a energia da atenção, de se sentir bem porque tem atenção, ou de ter mais energia porque tem atenção. E a energia também, a bioenergia, essa energia do invisível para quem acredita. Bom, vamos lá. Passou aqui um tempinho. Questionadores. Um dos perfis existenciais é o questionador. O questionador é aquela pessoa que vive fazendo perguntas para as pessoas. Só que a grande questão é a seguinte: o questionador, ele tá sempre fazendo perguntas para as pessoas. Até falei com um amigo meu que ia se identificar, porque no LinkedIn, todo post que ele faz, ele tem perguntas para as outras pessoas. Só que assim, não é uma pergunta no final, que é o recomendável, tá? Segundo as regras aí de marketing digital, tu faz uma pergunta no final para pegar o engajamento das pessoas. Não. Às vezes é todo o post é de perguntas. Cara, às vezes não dá nem para ler o post, porque quando tu vê que ele tem um post dele, tu já sabe que vai vir um monte de perguntas para ti, e tu simplesmente tá de saco cheio daquilo. Não quero saber essas perguntas. Por quê? Porque geralmente a intenção das perguntas é mostrar que a gente está errado. Então isso que é o foda de quem vive perguntando. Por quê? Porque a pessoa que faz uma série de perguntas para você, bem-vindo aí, Gustavo, uma série de perguntas para você, e que tu já mapeou, e que tu já sabe que quando essa pessoa fica fazendo essas perguntas, é porque ela quer mostrar supostamente que nós estamos errados em alguma coisa, ou que poderia ser melhor, ou alguma coisa assim. Ó, o Gustavo ali perguntando por quê. E é justamente do Gustavo que eu tô falando. Até eu marquei no LinkedIn lá. O cara é extremamente inteligente. Extremamente inteligente, tá? Inclusive aí, se fosse pegar no conceito de crianças índigo, criança cristal, com certeza o cara seria designado ali como uma criança índigo. Só que agora o que acontece? Esse padrão de questionamento,
ele é criado conforme a nossa infância. E é óbvio que tem também outras heranças, tá bom? Vamos focar na infância. Conforme os nossos cuidadores, nossos pais, eles vão jogando os jogos psicológicos, nós formamos os padrões existenciais que funcionam para nós. Vou dar um exemplo. Digamos que o Gustavo, meu amigo, meu grande amigo Gustavo, jogador, melhor goleiro do VMDL, digamos que ele vai ser pai um dia, talvez, não sei. Digamos que ele tivesse um filho agora. O Gustavo tem um padrão de questionamento. Então, se o Gustavo ficar sempre fazendo um monte de perguntas pro filho dele, a toda hora, ó, papai, fiz tal coisa lá na escola e aconteceu tal coisa. E o Gustavo encheu o filho dele de questionamento, há a possibilidade do filho dele começar a querer se distanciar disso. E é por isso que, às vezes, quando nós temos um pai muito questionador, a pessoa forma o drama de controle distante, que é o que eu não falei ainda, vou falar em outro vídeo, porque ele quer se distanciar daquelas perguntas. Vim aqui para ser elogiado. Então, isso que eu estava falando dos posts do Gustavo. Eu gosto de ler, só que às vezes, tá num dia lá, né, com a mente de uma forma, ele posta alguma coisa, eu já sei, cara, vai vir uma série de perguntas e agora não é momento. Eu já me distancio, e olha que eu não tenho esse perfil distante. E isso é muito utilizado também nas vendas. Então, qual é a questão do questionador? Qual é o objetivo do questionador? Isso que é importante de entender. E como que surgiu, como que acontece o questionador? Eu não sei, tá? Mas existem padrões. Muitas vezes, não é sempre, muitas vezes, se a pessoa vive em um ambiente onde tem um dos cuidadores, a mãe ou o pai, que tem o perfil de coitadinho de mim, de vítima, e aí tem a mãe ou o pai que tem o perfil de intimidador, tá? O intimidador que nós falamos, que nós não falamos ainda, vai ser em outro vídeo. O intimidador, ele vai agredir com palavras, com ameaças o vítima, e o vítima vai ficar naquela vitimização, e às vezes fica muito tempo assim. O questionador que observa, ele pensa assim, ó, por quê? Por que que a minha mãe ou o meu pai aceita isso? Ou por que que o meu pai, quando acha que o pai está certo, por que que o meu pai continua fazendo isso, aceita isso que está acontecendo? Ele começa a questionar. É os porquê, sabe aquelas crianças que por quê? 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 Tem que ter um porquê. Então meu pai, quando eu era criança, né, meu pai falava as coisas lá, meu pai é pai de santo e tal. E aí eu perguntava, por quê? Mas por quê? Mas de onde que vem isso? Por quê? Por quê? E aí eu começava a fazer esse questionamento. Então fui formando. E o meu pai, olha só que interessante. O meu pai, ele tem o perfil mais de distante. Olha só. O que é o distante? Que eu não falei ainda, vou falar em outro vídeo aqui, outra live. A pessoa que fica se distancia um pouco mais. Ela não se abre, não é extrovertida, não é de chegar e falar, oh, olha só uma novidade que eu tenho para falar. Olha só isso, eu tava pensando isso, o que tu acha? Não, o distante ele fica no cantinho dele. Pô, trabalhador a full. O cara trabalha full, isso aí não tem nem que questionar, entendeu? Por outro lado, eu criança, mas por quê? Queria saber de por que tudo. Então eu era aquela criança que vivia atrás do pai perguntando por quê. Meu pai respondia algumas coisas, outras coisas eram umas respostas muito superficiais, que o distante faz bastante isso também. Tipo, oi, tudo bem? Tudo. Como é que foi teu dia? Foi bom. Então ele questionou, tá, mas conta alguma coisa, o que tu fez? Aí meu pai era assim. Então ele foi me ajudando a me tornar um questionador. Talvez tenha casos semelhantes assim com o Gustavo, outras pessoas que são interrogadores, tem a ver com essa questão da infância que a gente vem formando isso. A grande questão é a seguinte, ó, ser questionador não é bom nem ruim, é somente um padrão existencial, tá? Só que ele pode ir para o negativo ou para o positivo. Quando? Quando a pessoa utiliza os questionamentos de forma negativa, é aquela pessoa que tudo que ela pergunta é para achar um ponto falho no que você disse, tudo que ela pergunta é para achar alguma coisa errada que você fez ou que você falou. E aí o questionador, geralmente ele é inteligente, danadinho. E essa inteligência dele faz com que ele venha com uma lógica.
Ele vem com uma teoria, vem com uma lógica e lança uma pergunta. E a pessoa responde. E aí o questionador faz aqui, ó. Eu tenho essa teoria, tenho essa resposta, pum, aqui eu te peguei. E aí que tá. Quando utilizado isso para fazer a pessoa ir para baixo, daí é ruim. Não é legal, entendeu? É simplesmente assim, não é bom porque é para outra pessoa. Então o distante ele vai se distanciar disso, ele não vai nem querer responder. Se pega um outro questionador, daí fudeu, né? Porque aí fica o outro questionador também, não, mas peraí, essa tua lógica não está 100% correta, porque isso, por aquilo. Aí fica esse jogo psicológico e alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa ou num nível superior, né? Olha, beleza, entendi, legal teus questionamentos, achei bem legal a tua verdade e achei bem legal a minha. Mas isso é um nível até mais saudável, tá? No negativo, ele quer encontrar pontos de falha para que a teoria dele, o conceito dele, mostre que ele tem a razão. Por quê? Para ele se sentir bem. É uma questão energética, ele ganha poder com isso. Só que nessa questão também de querer saber as coisas, tá? Geralmente o questionador tem algum amigo ou familiar distante. E o questionador querendo achar alguma coisa, ele vai lá e pergunta, a pessoa não responde. Não responde as coisas objetivamente. Aí, nessa hora, o questionador, ao invés de receber energia, ele começa a mandar energia e ser sugado a energia. O distante começa a ganhar a energia dele. E aí o questionador começa a sentir mal. Por que tu não fala? E aí que entra um risco. Porque aí o questionador, ele pode pular, ele pode mudar do jogo psicológico, do drama de controle, quando ele percebe que não tá conseguindo, não tá rolando o negócio. Quando o distante se fecha, que eu vou falar em outra live sobre o distante. E aí ele pode mudar o drama de controle e sabe pra qual? Pra qual? Pro intimidador. Pra agressão. Porque se através das perguntas eu não consigo te pegar, então eu vou te agredir. Porque eu sei que aí não tem como. Tu vai sentir a porra de alguma coisa. Então aí é que tem o risco. Então esse é um dos pontos negativos do questionador, tá? Agora eu vou dizer... É bem ruim, né, em alguns momentos da vida, tu ser um questionador, quando tu usa muito nesse sentido as perguntas. Eu sei porque eu era muito assim, hoje eu sou só um pouco assim. Porque o desafio de um questionador, ele é utilizar isso de forma positiva para a vida. O vendedor, um vendedor que não souber questionar, ele não vai vender nada, ou vai vender pouco. Vai vender pouco. Porque a pessoa vai falar pra ele alguma coisa, ele, sabe, vai pegar e... beleza, aceito o que tu disse. E não vai questionar, não vai achar uma razão. O Gustavo mandou uma mensagem no privado aqui, mas eu não consigo ler, tá? Se for importante, que manda na live. Se não estiverem conseguindo me ver, estiver cortando, me avisa aí, por favor. Então, num lado positivo dos questionadores, tem a questão... de ele conseguir usar as perguntas, utilizar essas perguntas de uma forma positiva, com uma intenção verdadeira de entender melhor o outro e utilizar isso de uma forma positiva para os dois, aonde os dois vão doar energia para alcançar um resultado positivo. Sabe vendedor de seguro que chega para ti assim, ó, seguro de vida, tá? A pessoa te liga. Oi, mestre, tudo bem? Sim, tudo. Eu vendo seguro de vida. Sim, agora eu não quero. Mas tá, tudo bem, eu aceito e tal. Isso o vendedor falando, né? Aí ele pergunta assim, mas por acaso você tem filhos? Cara, eu já sei o que ele tá querendo fazer. Chato pra caralho. Porra, eu não quero te dizer que eu tenho que ter filhos. Por quê? Porque tu tá perguntando isso justamente pra usar isso contra mim depois. Porque tu vai falar, tu não pensa no futuro dos teus filhos? Vai te fuder, cara. Tu não tá pensando em mim. Tu tá... querendo achar um ponto falho no que eu falei para conseguir vender o que tu quer. Depois mostra pra galera, é o drama do questionador nos relacionamentos. Live apareceu passar por mim 2 vezes, mas tô vendo, aqui tá certo. Então, o vendedor, questionador, ele é muito importante. Só que tem que ter uma intenção, uma real necessidade, um real querer de saber, de conhecer o cliente, de saber a necessidade do cliente. E não aquela que tu acha que o cliente tem que ter. E sim para conhecer e entender o cliente.
Esse é o segredo, inclusive, de vendas, tá? O segredo para vendas é fazer perguntas com realmente a intenção de querer conhecer o cliente e não de querer provar que você, vendedor, está certo. Tu não tem que provar o teu produto é bom. Tu tem que mostrar para o cliente que, de acordo com a necessidade dele, o teu produto supre essa necessidade. Então, o questionador, de um lado positivo, ele vai usar os questionamentos de forma positiva, saudável. Não para achar um erro e falar, olha aí, ó, achei o erro. E sim, para pegar aquilo que ele achou e ajudar a relação que eles estão construindo para alcançar o resultado melhor. Então, os questionadores, num ponto, utilizando isso positivamente, eles podem virar bons advogados e bons terapeutas. Um terapeuta que não souber fazer perguntas, olha, ele vai estar com os resultados limitados. Então, os questionadores, os interrogadores, se tornam bons terapeutas também. Porque um terapeuta é necessário que ele saiba perguntar, saber fazer questionamentos em relação às coisas. Então, pode virar terapeuta, advogado, qualquer função que realizar questionamentos seja importante. É diferente, por exemplo, do que a pessoa que tem o perfil distante. O perfil distante, ele vai ter umas outras profissões que vão ser boas para eles. Quais outras profissões boas para questionadores? Pegando o exemplo do Gustavo. O Gustavo é empreendedor. Para você empreender, você tem que lançar perguntas para o mundo e saber aonde está a dor, qual é a dor das pessoas. O que está faltando no mundo? O que está faltando? O empreendedor, ele é um bom questionador. Ah, está faltando isso? É aqui que está faltando? É aqui no Brasil? O Gustavo agora mora nos Estados Unidos. Ah, é aqui? É lá em São Paulo? Sei lá onde é que é? Ah, eu vou para lá, eu vou fazer alguma coisa. Então, os questionadores, um ponto positivo, eles vão e viram empreendedores também. Então, isso que é interessante. Agora, o que pode acontecer? O questionador, num ponto negativo, ele, sabe, quando está muito negativo, ele vai ser aquela pessoa que vai chegar para você, por exemplo, e vai falar, olha, mas quem você pensa que é? Quem você pensa que é para falar assim comigo? É o questionador no lado negativo. Aí não é legal, porque aí está no conflito, entende? Então isso que é interessante. Certo? Bom, já falei aqui 29, 39, 15 minutos, né? Que é o tempo. É o tempo que eu estou dedicando aqui para as lives. Nós falamos ontem sobre a vítima, que é a vitimização, do coitadinho de mim. Hoje sobre os questionadores. Inclusive acabou de entrar uma outra grande questionadora, que é a Carolina, questionadora também. E não é à toa que ela virou coach também, trabalha com isso. E nas próximas lives nós vamos falar sobre os distantes e os intimidadores. Hoje também falei um pouco de como se cria isso, o questionador, né? Por que um questionador vira um questionador? É importante saber disso. Isso aqui que é interessante. Estava trabalhando numa empresa esses dias que o diretor, ele tem esse perfil distante. E é muito interessante como as pessoas, elas buscam relacionamentos que completem o perfil. A pessoa que tem um perfil de distante, que geralmente não quer falar muito sobre a vida, fica mais na dela e tal, geralmente vai se relacionar com uma pessoa que tem o perfil de questionador ou de intimidador. Porque vai completar. Porque, inclusive, o distante, aquela pessoa que não quer falar as coisas para nós, ela consegue ganhar energia da gente quando a gente começa a ir atrás dela. E um questionador, que é sobre isso a live de hoje, ela pega e vê aquilo e pensa, não, mas eu preciso conseguir sugar essa informação dessa pessoa. E aquela pessoa, ou distante, começa a se tornar interessante para o questionador. E aí, homem e mulher, né? Essas coisas assim, ou sei lá, mulher com mulher, homem com homem, em alguns casos, essa atenção começa a se transformar em outras coisas. E aí as pessoas acham, tô gostando de ti, mas na realidade é o drama de controle que se completou. Porque é o distante e tem que fazer um monte de pergunta para saber a informação. Ou então, o questionador, quando ele tem o perfil de mudar de drama de controle para o intimidador, porque é isso que é importante. O questionador, pessoa que questiona,
Geralmente as pessoas têm um drama de controle que utiliza mais, mas tem um outro aqui, ó, meio secundário, tá? O questionador, ele tem mais tendência a sair do questionamento para a intimização, para intimar os outros, para oprimir os outros, e não para vitimização. Então, questionadores, quando não conseguem encontrar informação, ou quando encontra alguma informação que está muito negativo, ele para de questionar e começa a intimar as pessoas, agir como intimidador. E aí, aquela pessoa que é distante, ela pega e se torna interessante para o questionador, que o questionador quer perguntar. E o distante, muitas vezes, tá? Não é sempre. Ele pode ir mais para a vitimização. Por quê? Porque tem nos perfis existenciais tem duas classificações, ativos e passivos, tá? O intimidador e o questionador tá dentro dos ativos, os que vão para frente. E aí, qual é que é? E aí, tudo bem? Me conta mais sobre isso. Acredito que fez tal coisa, né? Lembra? E o vítima, a vitimização, coitadinho de mim, e o distante, eles estão numa coluna de passivos. De passivos. Então, o distante, que talvez eu fale na outra live, vou pedir para vocês mandarem mensagem, ó, qual o próximo perfil existencial? Pode ser o distante ou o intimidador. Mande aí dizendo qual que você quer. O distante, ele tem tendência a ir mais para vitimização. Não é sempre assim, mas é na maioria das vezes. Tá bom? Terminamos aqui com profissionais de perfil de vítima. Tu disse... Não, por exemplo assim, ó. A pessoa da vitimização que eu falei na live passada, ela pode se tornar uma boa profissional em algumas áreas. A pessoa que tem esse perfil de vitimização, mas que conseguiu já lidar com isso, conseguiu perceber que todas as circunstâncias que ela colocava responsabilidade nas outras pessoas em relação ao que acontecia a ela, entendendo isso, ela pode se tornar uma boa pessoa, por exemplo, na área social. Porque a vitimização dela, esse perfil, esse drama de controle de vítima, esse entendimento, pode fazer com que ela tenha mais empatia com as outras pessoas. E então ela pode agir mais nessa área de social, de ajudar as pessoas, voluntariado. Profissões que sejam mais de auxílio à pessoa. A Patrícia perguntou ali, ó, e a pessoa que é autoquestionadora? A pessoa é questionadora e também se questiona, tá? Todo questionador, Paty, ela também se questiona. Então, assim, é óbvio que eu também tenho esse perfil bem alto, questionador, assim como o Gustavo, assim como várias pessoas aqui. Só que tudo que nós temos externamente, por exemplo, se eu tenho um questionamento negativo com as outras pessoas, nesse perfil, nesse drama de controle de questionador, é bem provável que eu também tenha esse questionamento negativo comigo. Então a pessoa, o legal de saber lidar com o questionamento e começar a usar questionamentos de uma forma positiva para as outras pessoas, não para querer achar um erro delas e falar, olha aí, ó, te peguei no erro. Ah, essa pergunta aqui não tem escapatória. Ao invés de lançar uma teoria, ó, se isso, um conceito, e você respondeu essa pergunta dessa forma, agora eu te peguei. Ao invés de usar isso negativamente, o questionador que usa isso de uma forma positiva, ou seja, para realmente querer ajudar ou viver melhor com a pessoa, a tendência é ela começar a se auto-questionar também de forma mais saudável. Porque é óbvio que o questionador que questiona, ele tem esse padrão mental, para fora ou para dentro. Se for negativo para fora, possivelmente vai ser negativo para dentro. A não ser que ele seja muito em uma questão negativa, que daí é aquele questionador que tudo que ele acha ele tem razão e os outros sempre estão errados. Mas aí é um negócio muito negativo, tá? E também pode ser o contrário. O questionador achar sempre que está errado e que os outros estão certos. Aí que vem aquela coisa, até quando que você vai deixar que a verdade dos outros se torne a sua verdade sobre você? Então isso é importante definir, ter essa regra aí na sua vida. Então o auto-questionador é legal. Quer ver como identificar questionadores? Por livros. É só pegar esses livros e encher de perguntas. Meu Deus. Quem já estudou Conscienciologia, Projeciologia, alguns livros aí
de autoanálise, né? É tanta pergunta, pessoal, porque os questionadores acham que são através de perguntas poderosas que se cura tudo na vida. Só que não é assim, nada é sempre uma coisa, sabe? É até meio redundante isso que eu falei, nada é sempre alguma coisa, né? Então, se tu pega um livro que tem muitas perguntas, cara, quem escreveu é o questionador, certo? Só que assim, não é sempre com as perguntas que se consegue superar alguma coisa. Tem várias formas de superar. Então, o legal é equalizar isso, tá bom? Já falei muito aqui pra live, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto um pouco de falar. Amanhã, meio-dia e 29, tem outra live. Eu vou falar ou sobre intimidador ou sobre distante. Vou aguardar as sugestões de vocês, tá? Eu acho que o Gustavo ele disse, ó, o questionador se questiona muito, é óbvio, e se tiver negativo, o questionador, ele pode se colocar muito para baixo, né? Então, assim, tendências de entrar em depressão se tiver O questionador é muito curioso, o Gustavo, ele tem um nível de questionador que ele já considera mais positivo, então ele já tá dando ali as questões positivas do questionamento. A curiosidade, né, é o início da sabedoria, então tem essa curiosidade. Agora, essa curiosidade no negativo é o que foge com as relações. É isso que a gente tem que cuidar. Para fazer as perguntas com interesse genuíno nas pessoas, em saber as respostas. Se a gente faz uma pergunta que a gente já acha que sabe a resposta, que a gente só está querendo validar o que a gente sabe, e se a pessoa falar de uma forma diferente, a gente, não tem como, aí está no negativo. Estamos no circuito negativo desse perfil existencial do questionador. Tá bom? Obrigado aí pelo tempo de vocês hoje. Obrigado, Patrícia. A Dedra que entrou também. Grande coach, terapeuta. Gustavo, minha esposa Tamara. A Jéssica também que está participando, mandando vários assuntos que ela quer ouvir nas lives. Eu vou começar a fazer todos os dias. Geralmente 15 minutos, tá? Hoje eu falei um pouco mais, porque esse questionador é um assunto bem interessante. Obrigado aí. E até mais, viu? Boa tarde. Tchau, tchau.